Descubra a surpreendente verdade. Rica Apache finge pobreza e somente vaqueiro rejeitado a ama. O sol do sertão ardia como uma tocha e o chão de terra vermelha estava coberto de poeira fina. Enquanto os habitantes da pequena cidade falavam sussurrando sobre desigualdades, Letícia caminhava pela rua com o coração acelerado. Ninguém ali sabia que ela, filha de uma das maiores fazendas da região, tinha escolhido viver como uma comum mortal. Com seus cabelos longos e olhos que refletiam a sabedoria de suas origens, Apache, ela estava decidida a ser vista como uma mulher forte e não apenas como a herdeira de uma fortuna que não desejava. Era em seu rancho modesto que Letícia encontrava paz, longe das expectativas e olhares curiosos. A vida que levava a tornava especial, mesmo que fizesse questão de ocultar sua riqueza. E em uma manhã quente, seus caminhos se cruzaram com o de João, um vaqueiro que acabara de perder o emprego. Com a fúria dos ventos levantando a poeira, ele parecia um náufrago, lutando para se manter acima das dificuldades e cuidar de sua mãe, que sempre lhe ensinara que o trabalho e a honestidade eram as maiores riquezas. A conexão entre Letícia e João foi instantânea. Enquanto conversavam sobre a vida simples, cada sorriso que trocavam trazia um pouquinho de liberdade. Ali, no calor do sertão, os costumes sociais eram deixados de lado e a autenticidade deles fervia, um calor vibrante. Letícia ria diante da inocência de João, sentindo que, ao lado dele, simplesmente podia ser quem realmente era. Ela se despedia das correntes sociais, encontrando um espaço onde o amor poderia crescer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a alegria ensolarada de Letícia começou a escurecer quando um antigo conhecido de sua família apareceu no mercado. Ele a viu conversando com João e, de forma insensível, fez uma observação que cortou o ar. Olha a falsa pobre aí, querendo parecer gente como a gente. Aquelas palavras soaram como um rugido, um eco que descortinava o passado de Letícia. O olhar de João, que antes brilhou com a luz do sentimento, se tornou nublado e Letícia sentiu seu coração apertar. A construção de uma relação verdadeira se confrontava com o peso de um segredo insustentável. Logo, ela percebeu que precisava enfrentar a verdade, e João se tornava menos um refúgio e mais um lembrete de sua outra vida. Agora, seus sentimentos se tornavam murais de incertezas, e a dúvida pairava no ar, como um abismo entre eles. O que seria do amor que florescia entre a mulher rica, disfarçada de simples, e o vaqueiro sem emprego? À medida que ela ponderava sua escolha, o brilho nos olhos de João refletia toda a insegurança e desejo de saber a verdade. O silêncio oprimente ao redor deles parecia gritar. Estariam prontos para ouvir a verdade que poderia quebrar todos os laços que haviam construído? Letícia respirou fundo, a tensão torrando o ar enquanto as palavras ficavam presas em sua garganta. O amor é forte o suficiente para desafiar as barreiras da sociedade? Ou será que a verdade se tornaria uma condenação a essa história que apenas começava? Letícia sentiu o peso das palavras cruelmente lançadas como uma sombra sobre ela. O olhar de João, antes cheio de esperança, agora se tornava uma janela de incertezas. Como poderia falar sobre o segredo que mantinha entre as paredes de seu coração? Não conseguiria suportar a ideia de estragar tudo, arriscar essa conexão verdadeira que haviam construído com tanto carinho. Ela decidiu que precisava de um tempo. Eu só preciso pensar, sussurrou, voltando os olhos para o chão, evitando o olhar penetrante de João. Ele assentiu, mas havia uma dor silenciosa em sua expressão. O silêncio entre eles se expandiu, e Letícia se afastou. Cada passo que dava parecia arrastá-la para uma escuridão que ela temia. Ao voltar para o rancho, o cenário familiar a acolheu, mas a paz foi tirada de suas mãos. O cheiro de café fresco no fogão não trazia o mesmo conforto de antes. Letícia olhou pela janela, observando o horizonte onde o sol se despedia.
A beleza do campo parecia zombar dela, repleta de liberdade, enquanto ela se sentia como prisioneira de suas próprias escolhas. Durante a noite, seus pensamentos a atormentavam. Ela se lembrou dos ensinamentos de sua avó. A verdade sempre encontra um caminho, dizia. O que mais incomodava era que, ao lado de João, o amor tinha florescido em meio a lamas de preconceito e julgamento. Ele não era só um vaqueiro, era um homem que mostrava a ela uma vida sem máscaras. No dia seguinte, Letícia decidiu que as incertezas precisavam ser resolvidas. Com o coração na mão, foi até o campo onde sabia que João estaria. Ao chegar, ele a avistou e seu rosto ficou sério, mas o brilho da esperança ainda persistia em seus olhos. João! A voz dela falhou no começo, mas tomando coragem, ela prosseguiu. Precisamos conversar sobre nós. Ele se aproximou, as mãos enfiadas nos bolsos da calça, uma imagem de vulnerabilidade. Pensa que eu não vi o que aquelas pessoas disseram. Nós dois sabemos qual lado da moeda somos, respondeu, a voz tensa. Mas o que não sabemos é se esse amor é mais forte que tudo isso. Letícia respirou fundo. As palavras dela precisavam ser cuidadosamente escolhidas, como se cada sílaba carregasse o peso de suas vidas. O que você não entende é que não sou apenas isso. Eu venho de uma família rica, de uma grande fazenda. Eu sou a herdeira de uma fortuna que decidi deixar para trás. A expressão de João mudou, uma mistura de confusão e decepção. Você está dizendo que mentiu para mim? Que toda essa vida simples era fachada? No fundo, não era mentira. Letícia se apressou em responder. Eu queria fugir. Fui obrigada a viver o que esperavam de mim e nunca pude ser eu mesma. Você é a única pessoa com quem posso ser verdadeira. Eu amo você, João, e esse amor é o que eu mais quero. Ele ficou em silêncio, refletindo nas palavras dela. O sol se erguia lentamente atrás deles, criando um cenário iluminado, mas o clima era pesado com a verdade recém-revelada. Eu não sei se consigo acreditar, Letícia. Como posso confiar em alguém que se esconde? Ele disse, os olhos preenchidos de conflito. O coração de Letícia afundou, sentindo a possibilidade de uma perda imediata. Então, o que vai ser? Eu não posso mudar o passado, mas quero que possamos olhar para o futuro juntos. Será que é possível? Mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou pelo campo. Uma corrida interrompeu a conversa, trazendo uma nova complicação. Alguém apareceu às portas do rancho, anunciando uma situação urgente que mudaria tudo novamente. Precisamos de vocês. A fazenda da sua família está em risco. As palavras soaram como um trovão, trazendo uma nova realidade à tona. Letícia sentiu um frio na espinha. O que isso significava para ela e para João? O amor deles estaria preparado para enfrentar essa tempestade? Letícia sentiu o chão se abrir sob seus pés. As palavras desesperadas daquele desconhecido rasgaram a fragilidade do momento que havia tentado criar com João. Ela se virou, tentando ler a expressão dele, mas os olhos de João estavam fixos em um ponto distante, como se estivesse procurando o sentido de tudo o que estava acontecendo. Que risco é esse? A voz de Letícia estava entrecortada pela ansiedade. O mensageiro, um trabalhador do rancho, ofegava, como se houvesse corrido de uma batalha. Um grupo de fazendeiros está se unindo para reclamar a terra da sua família. Eles alegam que sua propriedade está com dívidas e que perderam a paciência. João fechou os olhos brevemente. A realidade do campo batia em sua porta mais uma vez. Ele sempre soubera que a vida poderia ser volátil, mas nunca imaginara que o cenário que construíram juntos, aquelas pequenas alegrias, poderiam desmoronar tão rapidamente. Letícia deu um passo à frente, decidida. Então, precisamos agir. Vamos para lá. Sua voz refletia não apenas o espírito da determinação, mas também o desespero que estava surgindo dentro dela. Ela não poderia deixar que o passado, com suas mentiras e engrenagens familiares, se interpusesse entre ela e o que verdadeiramente desejava. Letícia, você não tem ideia do que essa gente pode fazer. João começou, mas ela não o deixou completar. E você tem uma ideia do que podemos perder se não fizermos nada? Eu não vim para essa vida só para ficar de braços cruzados. O impulso de proteger a nova vida que escolhera era muito maior que seu medo.
João a olhou, a confusão ainda estampada em seu rosto. Aquela garra, aquela força eram novas para ele. Era tudo o que não esperava de uma mulher que viera de um mundo cercado de privilégios. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia desacompanhá-la. Certo, então vamos juntos. Nós somos mais fortes assim. Enquanto os dois montavam, Letícia sentia as batidas rápidas do coração. A conexão que compartilhavam antes, marcada pelo amor, agora se transformava em uma aliança por sobrevivência. O vento batia em seu rosto, carregando o cheiro da terra e o sabor do perigo à frente. Cada passo dos cavalos lhe dizia que as certezas estavam prestes a mudar. De novo. Ao chegarem à fazenda, o cenário pareceria indesejado. As vozes raivosas de homens se misturavam ao clamor de pessoas que defendiam a terra há gerações. O temor e a indignação estavam palpáveis no ar. Letícia sentiu suas pernas tremerem, mas não era hora de recuar. Ela segurou a mão de João em busca de coragem e ele lhe respondeu com força: "Estamos aqui e não vamos deixar que isso aconteça." "Oi, oi, oi, quem são vocês?" Um homem corpulento, de chapéu surrado, se aproximou com um olhar desafiador. "Fugindo da vida de luxo, é? Esta terra não é para vocês." Letícia respirou fundo. "Essa terra é de quem a ama, e eu amo. Eu amo tudo aqui e quero lutar por isso." Um silêncio pesado tomou conta. Olhares se encontraram e a tensão aumentou. O que as palavras dela provocariam? Seriam capazes de ressoar entre aqueles que pareciam determinados a reivindicar o que consideravam seu por direito? João se posicionou ao lado dela, apoiando-se em sua determinação crescente. "Estamos aqui para lutar pelo que é nosso, a nossa terra e a nossa vida." Naquele momento, algo na multidão começou a mudar. Olhares de dúvida e desconfiança transformavam-se em curiosidade. Mas a batalha não seria apenas física, seria emocional, uma luta por aceitação e compreensão. A chama da coragem acendeu-se, mas o caminho à frente ainda estava nebuloso. Os desafios estavam apenas começando, e naquele terreno hostil, um segredo guardado por Letícia poderia mudar tudo novamente. Como ela lidaria com a verdade que ainda não havia revelado para João? Estariam prontos para enfrentar essa nova tempestade juntos? A resposta para essas perguntas poderia decidir o futuro deles antes que a poeira assentasse. A multidão murmurava, e o clima estava eletricamente tenso. O homem do chapéu, com a cara enrugada e os olhos afiados como facas, não parecia satisfeito com a resposta de Letícia. Ela podia ver seu olhar atravessando o espaço entre eles, como se tentasse decifrar a verdade que estava por trás daquelas palavras. "Amor pela terra? Isso não paga dívidas." Ele deu um passo à frente intimidante. "Vocês não têm ideia do que enfrentaremos se tentarem ficar aqui. Perderemos tudo e mais um pouco. É melhor vocês darem o fora enquanto ainda podem." João apertou a mão de Letícia, mais por instinto do que por qualquer outra coisa. Ele sabia que estavam em uma encruzilhada. Um gesto de fraqueza agora poderia aniquilar todos os esforços que haviam feito, cada passo dado para ser parte daquela comunidade que se tornara seu lar. Letícia se esforçou para manter a voz firme. "Se essa terra é tão importante, por que estamos aqui lutando entre nós? Não podemos trabalhar juntos, proteger o que todos amamos?" O murmúrio da multidão aumentou. Alguns pareciam concordar, outros apenas balançavam a cabeça, céticos. Aquela discórdia parecia estar prestes a explodir em um conflito aberto. E ela sabia que com suas palavras tinha que fazer mais do que apaziguar. Era preciso transformar aquele momento em um ponto de virada. "Vamos ver o que vocês realmente desejam", continuou Letícia, coragem pulsando em suas veias. "Acha que o amor pela terra é fraco? Que só quem a possui tem o direito de lutar? Então eu te pergunto, quem ama verdadeiramente também não deve lutar por ela. Não devemos recuar por medo." Foi nesse instante que um silêncio ainda mais profundo tomou conta da cena. João olhou para Letícia, admirado e temeroso. Ele não a reconhecia completamente. A mulher à sua frente parecia mais preparada para a guerra do que para a paz, e aquilo deixava seu coração dividido entre o orgulho e a preocupação. "E se lutarmos juntos como família?", disse uma voz do fundo da multidão. Era uma mulher com as mãos calejadas. Ela se destacou e todos voltaram sua atenção para ela. "Desse jeito, talvez possamos encontrar uma solução." Letícia virou-se, percebendo que o apoio era o que precisava. Virou-se para o povo e falou novamente.
Se unirmos nossas forças, poderemos proteger não só a Terra, mas muito mais: um legado, nossos filhos, o nosso futuro. Enquanto as palavras se espalhavam no ar como um perfume doce, outros começaram a se manifestar. Os olhares agora eram de esperança e o clima tenso parecia desmoronando lentamente. O que vamos fazer agora? Uma voz masculina questionou, ainda com desconfiança. Letícia respirou fundo novamente. Precisamos de um diálogo. Vamos nos reunir e conversar sobre como encontrar uma solução. Cada voz deve ser ouvida. A luta não deve ser entre nós, mas contra o que tenta nos dividir. Mas naquele canto escuro de sua mente, Letícia sabia que havia algo mais, algo que a esmagava. A verdade que ela escondia poderia mudar tudo, e o temor de que João não aceitasse sua história a seguia como uma sombra. O que aconteceria se ele soubesse que a herança que defendiam tinha um outro dono? João percebeu a hesitação em seu olhar. Letícia, ele sussurrou, atingido por uma revelação de sua inquietação. O que você ainda não me contou? Os rostos ao redor deles agora estavam curiosos, alguns confusos, mas todos com uma expectativa aflita. Letícia engoliu em seco, o peso da verdade compressando seu coração. Ela sabia que chegara a hora de abrir o jogo, mas seria a verdade sobre seu passado, um caminho para a liberdade ou o início do fim? O silêncio na fazenda, agora cheio de murmúrios apreensivos, esperava uma resposta. O ar estava pesado de expectativa, e Letícia sentiu a pressão crescendo em seu peito. O murmúrio da multidão se tornara um eco distante, quase irreconhecível. Os rostos de amigos e estranhos, juntos em um momento que poderia ser decisivo, agora pareciam um emaranhado de emoções, esperança, dúvida e até mesmo um pouco de medo. João. A voz dela saiu quase como um fio, insegura. Eu preciso te contar algo, e não sei como isso vai mudar tudo que construímos juntos. A tensão aumentou, e o olhar de João se fixou nela, pronto para ouvir, mas ao mesmo tempo, uma sombra de receio passava por sua expressão. Eu não sou quem vocês pensam que sou, Letícia começou, consciente do peso de cada palavra. Essa terra, essa luta, tudo isso está conectado a mim de um jeito que vocês não sabem. Sou da família que financiava o projeto que ameaça nossas terras. Eu sou herdeira de uma riqueza que veio com uma herança. Mas essa riqueza tem um preço. Ela sentiu os olhares se voltando para ela. Algumas expressões eram de choque, outras eram confusas. O homem do chapéu, que antes parecia um antagonista, agora tinha um semblante curioso. Você é uma ricaça tentando se passar por uma de nós? Ele perguntou, uma faísca de raiva no tom, mas também uma pitada de incredulidade. Não era isso. Era muito mais complicado. A herança que Letícia carregava não era apenas sobre dinheiro, era sobre responsabilidades, obrigações que jamais desejou. Em sua mente, as lembranças de seu passado rico eram misturadas com o desejo de ser apenas uma simples defensora da terra. Sim, eu sou, e não sou. Ela se corrigiu, as palavras ardendo na ponta da língua. A riqueza trouxe dor à minha família, e eu fugi porque não suportava a pressão. Fui embora para viver uma vida sem luxos, e encontrei em vocês um propósito. Quero lutar por essa terra porque é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero pertencer. João parecia absorver cada sílaba, os olhos dele brilhando de confusão e raiva. Letícia podia sentir o seu coração acelerado, uma batalha interna se desenrolando nas expressões dele. Enquanto isso, a multidão estava em silêncio, buscando compreender a essência daquela revelação. O que isso significa para nós? Uma voz feminina questionou, quebrando o silêncio denso. Você vai nos trair? Voltar a ser quem você era? Não, eu me recuso. Essa é uma parte de mim, mas não toda. Letícia respondeu fervorosamente. Eu quero que vocês saibam que não estou aqui só por causa da herança. Estou aqui porque acredito. E não deixarei que a minha origem defina minha luta. Enquanto ela falava, sentia seu corpo quente de emoção. Uma onda de coragem a envolvia. Precisamos nos unir mesmo com as nossas diferenças. Não me deixem ser uma traidora. Sua voz subiu, ressoando na fazenda. Eu quero lutar ao lado de vocês, não para levar a terra embora, mas para defendê-la. O homem do chapéu franziu o senho, confuso. E como sabemos que você não vai usar isso contra nós? Era uma pergunta válida, e Letícia sabia que teria que provar sua boa-fé.
Eu não tenho nada a ganhar se não tivermos um futuro juntos. O que fiz para chegar até aqui é algo que quero deixar para trás. Se me permitirem, eu defenderei a nossa terra com todas as minhas forças. O clima começava a mudar. E mesmo com alguns ainda hesitantes, alguns aplausos começaram a surgir de parte da multidão. João a olhou nos olhos, e ela viu uma chama de esperança misturada à desconfiança. Mas a verdade era que ainda havia muito a desvendar. O que aconteceria se as suas raízes realmente a chamassem de volta? Se o homem que se aproximava era um espião enviado para desestabilizar a luta deles? E se ela não conseguisse convencer todos sobre sua sinceridade? O silêncio foi quebrado novamente, mas agora com uma nova pergunta pairando no ar. O que vamos fazer então? E a resposta de Letícia, embora cheia de compromisso, ainda estava envolta em incertezas. Afinal, a luta estava apenas começando. A multidão parecia ter respirado coletivamente, como se uma única corrente de tensão os unisse. Todos esperavam a reação de João, que ainda estava em silêncio, absorvendo as palavras de Letícia. O olhar dele era um misto de confusão e vulnerabilidade, e isso partiu o coração dela. Ela queria que ele acreditasse, que ao menos desse a chance de comprovar sua determinação. Não me deixem sozinha, começou a insistir Letícia, a voz tremendo levemente. Eu não sou um monstro. Vejo o que essa terra significa para vocês. É a nossa luta. A luta de todos nós. Eu vim aqui disposta a ajudar. Meu medo é que se você não me aceitar, eu perca esta oportunidade de realmente mudar. Por um momento, tudo o que havia ao redor parecia quieto. A tensão se transformou em um leve murmúrio, as vozes se misturando em um debate fervoroso sobre a nova revelação. Algumas pessoas começavam a olhar para Letícia com uma perspectiva diferente, enquanto outras ainda sussurravam em dúvida. E se você se voltar contra nós? Uma mulher mais velha perguntou, com uma voz que soava firme e madura. Não podemos permitir que traidores se levantem entre nós. E se ela realmente puder nos ajudar? Outro se manifestou, visivelmente tocado pela garra de Letícia. Ela pode ter informações e recursos que ninguém mais tem. As opiniões começavam a se dividir, e Letícia percebia isso. O medo do desconhecido a deixava angustiada, mas não havia como voltar atrás. Precisaria lutar por sua nova vida, pelo novo lugar que escolhera para chamar de lar. Preciso fazer essa escolha sozinha, João disse, finalmente tomando a palavra. Ele parecia mais calmo agora, suas feições adaptadas a uma determinação silenciosa. Letícia, se você realmente está disposta a lutar, então me diga o que planeja fazer a partir de agora. Me mostre que você é digna de nossa confiança. O peito de Letícia se encheu de esperança. Esta era a oportunidade que precisava. Respirou profundamente e começou a expor seu plano. Primeiro, precisamos organizar a defesa da terra. Vamos nos unir para fortalecer nossas vozes, fazer com que o mundo saiba o que está acontecendo aqui. Podemos usar minha influência. Mas antes que pudesse continuar, um homem alto, com um olhar severo, interrompeu. E quem garante que você não vai usá-la contra nós? O que sabemos sobre você? Apenas palavras. A multidão novamente viu um acúmulo de expressões confusas. Letícia aquietou a mente, tentando encontrar uma maneira de repor a confiança que parecia tão precária. Eu entendo a desconfiança, mas a única maneira de mostrar que sou uma aliada é me expor aos riscos junto com vocês. Estou disposta a divulgar o que sei sobre as manobras da empresa. Posso trazer apoio de outros que estão na mesma luta, e com isso, nós podemos resistir. Era uma aposta alta. O olhar de João, mais intenso do que antes, a fazia sentir tanto coragem quanto medo. Tinha esperança de que a verdade sobre sua família e suas intenções pudesse iluminar um caminho, mas ao mesmo tempo, a sombra do passado poderia exigir um preço que não estava disposta a pagar. Conforme as ideias começaram a permearem os pensamentos do povo, Letícia viu um sinal de esperança nos rostos ao seu redor. As palmas começaram a ecoar mais firmemente e, mesmo em meio à divisão, havia um sentimento de camaradagem que a envolvia. Uma voz feminina ecoou na multidão. Se Letícia quer lutar por nós, devemos dar uma chance a essa proposta. Temos muito a ganhar, e somente se nos unirmos. Então, enquanto a multidão começava a debater as ideias que Letícia havia trazido, alguém mencionou um nome que fez o coração dela parar. Mas e o Ricardo? O que ele achará? E se ele descobrir que você está aqui?
O corpo de Letícia se contraiu. Ricardo, seu irmão, fruto das tradições que ainda a cercavam, poderia ser um problema a mais na luta. E se ele estivesse ao lado da família, se ele quisesse levá-la de volta, como ela enfrentaria aquilo? O que deveria fazer diante dessa revelação? O que sua origem realmente significava? As perguntas erguiam-se novamente e a luta parecia muito mais complexa do que havia imaginado. A tensão estava de volta e Letícia sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Ela teria que enfrentar mais do que apenas a desconfiança dos outros. Teria também que lidar com seus próprios fantasmas. E a luta pela terra seria apenas o começo. Letícia sentia o coração pulsar descompassado. O nome de Ricardo reverberava em sua mente, como um tambor insistente. A figura imponente do irmão sempre estivera em sua vida, símbolo de tradições. E agora, naquelas circunstâncias, poderia significar uma ameaça. Olhou para a multidão, agora em ebulição, e viu olhares inquietos, rostos que misturavam esperança e desconfiança. Se você realmente quer ser uma parte de nós, insistiu João, suas palavras cortantes. Temos que conhecer seu passado. Você pode ter um irmão que pode tentar te resgatar a qualquer momento. Letícia respirou fundo, um gesto que parecia mais desespero agora. Se eu não fosse a Letícia que conheço, não estaria aqui. Ela respondeu, a voz tremendo mas firme. Eu não sou mais uma apte disposta a seguir ordens ou a agir pelas sombras. Escolhi isso. Eu quero lutar e sempre quis. Este lugar, este povo, é a minha casa agora. Os murmúrios recomeçaram, intensificados por um novo receio. Ela não sabia se tinha se exposto demais, mas era uma mulher que lutava contra os fantasmas do passado e precisava de confiança mais do que nunca. João parecia considerar suas palavras. Ele se virou e Letícia viu seus olhos analisando os rostos ao redor, pesando as opções. O silêncio que se seguiu era palpável, como se a vida estivesse em espera. Até que alguém, um homem mais velho com cabelos grisalhos e pele marcada pelo sol, levantou a voz. Se essa moça está disposta a lutar ao nosso lado, precisamos de um plano. Não podemos pedir desculpas a ela sem ação imediata. Ele fez uma pausa colocando a mão no peito. Ricardo pode ser um problema, mas também pode ser uma solução. Se for verdade que ele está ao nosso lado, talvez possamos convencê-lo a se unir à nossa causa. O olhar de Letícia se iluminou. Aquela não era a ideia que ela esperava ter, mas poderia ser uma chance. Se conseguisse transformar Ricardo, a força dele poderia ser um grande aliado. O que ela não poderia prever era como o destino se desenrolaria. Afinal, havia anos que não se viam. Será que ele ainda estaria disposto a ouvi-la? Mas se ele estiver do lado da família? Letícia perguntou, a voz hesitante. E se eles decidirem agir primeiro? Não sei se serei capaz de convencê-lo a mudar de lado. Você será mais forte do que pensa, João respondeu, um vislumbre de determinação passando por seus olhos. Era como se, em momentos, eles entrelaçassem suas histórias num fio invisível. E nós estaremos com você, independente do que vier. A multidão começou a se agitar, e a cada segundo que passava, a ideia de resistência tornava-se mais palpável. O clima de união estava se formando como um manto. Letícia sorriu pela primeira vez desde que começara a falar. A esperança estava renascendo, e cada dia lutando ao lado deles significava algo. Mas à medida que a conversa se tornava mais fervorosa, Letícia começou a sentir a tensão se elevar novamente. O que Ricardo faria se soubesse onde ela estava? E mais importante ainda, quais seriam as consequências disso para o grupo? Precisamos agir rápido, Letícia disse, percebendo que o tempo estava se esgotando. Se formos atrás do Ricardo, devemos estar preparados. Ele não será apenas um irmão. Ele é uma parte poderosa da estrutura que desejo derrubar. Novos sussurros percorreram a multidão. Um misto de temor e expectativa se instaurava. Não havia dúvidas de que o futuro de todos estava em jogo e que Letícia poderia arriscar tudo neste próximo movimento. João, com um semblante decidido, virou-se para a multidão. Sinto que estamos no caminho certo, mas a batalha ainda está longe de terminar. Temos que nos unir, cada um de nós, e enfrentar as sombras do passado para encontrar a luz. Aquelas palavras ecoaram como um chamado, e Letícia sabia que estava a ponto de cruzar a linha entre o desconhecido e a resolução.
Mas enquanto contemplava o que estava por vir, uma dúvida atravessou sua mente. Será que algum dia conseguiria se libertar das amarras do passado e trazer Ricardo consigo? No fundo, sabia que não haveria retorno, e agora precisaria estar pronta para tudo. A luta estava apenas começando. Letícia sentia um frio na barriga enquanto as palavras de João ecoavam em sua mente. A batalha estava apenas começando, mas ela já se via no meio do turbilhão. Decidiu que precisava falar com Ricardo, nem que fosse para entender de vez em que lado ele realmente estava. A reunião se dispersou e a multidão começou a se dissipar. Mas Letícia não conseguia apartar da sua mente a visão do irmão, de como ele havia sido uma presença poderosa em sua vida. Ricardinho, sempre tão protetor, agora poderia ser o maior desafio que ela teria que enfrentar. Com o coração acelerado, seguiu João até uma mesa, onde eram convocados os membros mais próximos da resistência. Essa estratégia de buscar o Ricardo não vai ser fácil. Precisamos de informações e de um plano sólido, disse João, observando cada um dos rostos que se voltou a ele. E se ele apenas se voltar contra a gente? Nossa estratégia pode desmoronar antes de começarmos. Outra voz se levantou na mesa. Letícia escutava atentamente, sentindo a pressão crescer em seu peito. Ela não podia permitir que o medo a dominasse. Sei que é arriscado, mas é um risco que precisamos correr, disse ela, com uma firmeza que a surpreendeu. Se formos a fundo no passado dele, se pudermos descobrir se ainda existe a mesma luz que sempre esteve presente em nosso relacionamento, talvez possamos trazê-lo de volta à razão. Os murmúrios começaram novamente, alguns apoios e outras vozes hesitantes. Ela olhou nos olhos de alguns deles e viu determinação, mas também desconfiança. Era o tipo de resistência que fazia o coração dela apertar, como se estivesse vendo um pedaço de suas próprias inseguranças representadas ali. Espera, e se ele não quiser voltar? Uma mulher com cabelos cacheados e expressão preocupada questionou. E se ele precisar cumprir ordens da família, ele pode te ver como uma traidora. Aquelas palavras caíram como um peso sobre Letícia. E se a lealdade que sempre uniu os dois se tornasse a razão de sua ruína? Ela se lembrou das tantas vezes em que os dois brigaram e se reconciliaram, e como suas diferenças eram, ao mesmo tempo, o que os mantinham conectados. Mas isso era antes. E o agora parecia tão distante. João se afastou da mesa e aproximou-se de Letícia. Podemos te ajudar a encontrá-lo, mas você precisa estar disposta a enfrentar o que vier. Não podemos garantir nada. Ele pode ser um aliado, mas também pode optar por permanecer cego às injustiças da família. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. O coração de Letícia martelava. Ela precisava ir, precisava descobrir a verdade e, se possível, salvar seu irmão. Havia muito em jogo, e ela não podia deixar essa batalha se transformar em uma guerra pessoal apenas entre eles. Havia um povo, uma comunidade que contava com ela. Eu vou, Letícia declarou, sentindo a força crescer dentro de si. Preciso ver por mim mesma, e mais importante, preciso tentar. João assentiu, agora com um olhar de respeito. Então, nós te ajudaremos, mas esteja pronta para o que encontrar. Ao se afastar, Letícia percebeu que cada passo a conduzia para um destino incerto, e ao se afastar da mesa, ouviu um sussurro ao seu lado. Era uma jovem com um olhar curioso que disse: Você só precisa lembrar, o amor é o maior de todos os poderes. Não importa o que aconteça, não perca a esperança. As palavras da jovem ecoaram em sua mente enquanto Letícia se afastava. Lembranças do passado a inundaram, imagens de risos, disputas e abraços. E, igualmente, a imagem do Ricardo que ela não conhecia mais. Como ele teria mudado? Ao sair do perímetro da reunião, Letícia percebeu que o céu começava a escurecer e a noite se aproximava como um pano de incerteza. Mas algo dentro dela pulsava mais forte do que o medo, a determinação de lutar por seu irmão. Ricardo, onde você está? Sussurrou para si mesma, enquanto começava a desenhar um plano em sua mente. Mas antes que pudesse avançar, uma sombra se projetou à sua frente. Era um homem, a silhueta familiar. Um olhar sério nos olhos, e um arrepio percorreu sua espinha. Poderia ser ele? A tensão aumentou e Letícia ficou paralisada, seu coração na garganta. Era hora de descobrir a verdade que estava prestes a se revelar, e com ela, um futuro que poderia mudar tudo. Um momento,
Letícia piscou, tentando afastar a neblina da incerteza que a envolvia. A figura se aproximava lentamente, e uma mistura de alívio e medo tomou conta dela. O semblante sério e a luz que refletia na sua pele pálida eram inconfundíveis. Era Ricardo. Letícia? A palavra saiu de seus lábios como um sussurro, carregada de surpresa e incredulidade. A expressão de seu irmão vacilou entre o alívio e a confusão. O que você está fazendo aqui? Esse lugar não é seguro. Ela queria correr e abraçá-lo, mas as memórias de suas brigas e desentendimentos se erguiam como paredes entre eles. A necessidade de entender o que estava acontecendo com ele superava a urgência do afeto. Ricardo, eu preciso falar com você. É sobre a resistência, sobre o que está acontecendo. Ele hesitou, a tensão em seu corpo era palpável. Você não deveria se envolver com isso, Letícia. Você não sabe o que está em jogo. As coisas mudaram. Eu mudei. A sinceridade em sua voz a fez sentir um nó no estômago. Mas eu conheço você, exclamou, tentando esconder a dor que sentia. Você ainda é o meu irmão, aquele que sempre me ajudou, que me protegia. Não importa o que a família fez. Precisamos conversar. Os olhos de Ricardo brilharam com um misto de raiva e confusão. Não é tão simples. Eu estou tentando proteger as pessoas que amo. A família tem suas razões e você não entende. A frase ecoou em Letícia como um eco de dor. E se ele estivesse certo? O que acontecera com ela? As palavras de João martelaram na sua mente. Amor é poder. Precisava encontrar as palavras que o fizessem lembrar do irmão que sempre amou. Eu sei que há uma guerra lá fora. Eu sei que as coisas mudaram. Mas lembra do que vivemos? Os momentos que rimos juntos, o apoio um ao outro. Ricardo, você ainda pode ser a luz que precisamos. A expressão de Ricardo amoleceu por um breve instante, quase como se ele estivesse se lembrando das risadas, dos dias de verão em que juntos brincavam na fazenda. Mas logo em seguida, a muralha erguida à sua volta retornou, empurrando-a para longe. É mais complicado do que você pensa, Letícia. Não é apenas sobre a nossa relação, é sobre escolhas e lealdades. Estou preso entre o que sinto e o que preciso fazer. As lágrimas ameaçaram escorregar pelo rosto de Letícia. Sentia uma mistura aterrorizante de desespero e esperança. Escuta, só precisamos tentar. Não podemos deixar que a nossa família decida quem somos. Pensei que éramos mais fortes juntos. Foi então que a porta do café se abriu com um rangido. Uma figura alta e imponente, vestida de preto, adentrou o local. Ricardo imediatamente se endireitou. Seu olhar ficou frio e distante. A presença do homem sublimava todas as emoções que Letícia estava tentando despertar. Ricardo, precisamos ir. A situação está se complicando, disse o homem com um tom autoritário. O coração de Letícia disparou. Não, você não vai com ele. Ricardo hesitou, seus olhos percebendo a batalha interna que Letícia enfrentava. Acha que ela não sabia? Acha que não sentia o mesmo? Mas o homem ao seu lado estranhamente reafirmou uma lealdade que parecia incondicional. Ricardo, não deixe que eles decidam por você. Lute pelo que você ama. A urgência de suas palavras cortou o ar. Ele pareceu hesitar, então, de repente, um conflito interno estava brotando sobre a superfície. O homem de preto, impaciente, colocou uma mão em seu braço. Vamos, agora. Um profundo silêncio se instalou. O olhar entre os irmãos se intensificou, como se vários mundos estivessem colidindo. O que seria de Ricardo? Eu estou aqui, murmura Letícia, seu coração quebrado. Por favor, não se esqueça de mim. Ricardo desviou o olhar. E em um movimento abrupto, seguiu o homem deixando Letícia paralisada, a angústia consumindo sua coragem. Determinada, Letícia sabia que não poderia desistir. Um novo plano começou a formar em sua mente, da urgência de encontrar apoio e saber quem realmente eram seus aliados. Mas antes de decidir o próximo passo, uma ideia rápida tomou forma. Eu vou atrás dele, sussurrou para si mesma. E ao se virar para andar, uma nova sombra surgiu, desta vez familiar, mas estranha. O que mais poderia esperar no caminho para resgatar seu irmão? Que outras verdades seriam reveladas nessa luta entre lealdades e amor? O dia amanheceu com uma luz tênue, como se todo o sertão estivesse segurando a respiração. Letícia sentia o peso de suas decisões se acumulando sobre seus ombros. Ricardo havia partido com aquele homem de preto, e no fundo, sabia que não podia deixar o destino dele nas mãos de alguém que não conhecia.
Com um impulso feroz queimando dentro dela, decidiu que precisava encontrá-lo e convencê-lo a retornar, a lutar ao lado dela e do povo. João estava ao seu lado, preocupado. Letícia, você precisa ser cautelosa. Não é apenas seu irmão. Há forças maiores em ação. Eu sei, respondeu, fechando a mão em punho. Mas ele é minha família. Não posso desistir dele agora. A determinação no olhar de Letícia refletia as cores do céu, enquanto seguia sua intuição em busca do irmão perdido. Ela sabia que, independente do que enfrentasse, precisava ficar firme. Então vamos juntos, João decidiu, a voz resoluta. Juntos, eles montaram os cavalos e partiram, em busca do irmão dela, mas também em busca da sua verdade. Ao longo do caminho, Letícia lutava contra as incertezas que brotavam em sua mente. O que ocorreria se Ricardo não a quisesse ouvir? E se ele preferisse seguir a lealdade da família, em vez do amor pelo que eles criaram juntos? Cavalgando por entre os campos abertos, as lembranças vieram como um torrente. Ela se lembrou do tempo em que eram crianças, correndo atrás daquelas vacas, rindo e sonhando juntos. Em cada lembrança, havia o chamado do amor fraternal, um amor que a conduziria a qualquer lugar. Finalmente, chegaram àquela fazenda que havia sido o lar deles, mas agora parecia diferente. O ar estava carregado de tensão e o silêncio profundo. O que eles enfrentariam lá? Letícia e João desceram dos cavalos. Sem trocar palavras, compartilharam uma convicção silenciosa de que eram mais fortes juntos. E assim, atravessaram a porta da casa. Dentro, viram seu irmão em pé, encarando aquele homem de preto com uma expressão de dúvida. Quando olhou para Letícia, a surpresa foi substituída por uma rápida camada de desamor. Vocês não deveriam estar aqui, Ricardo gritou, a raiva contornando sua voz. Estão apenas se metendo em problemas. Precisamos falar, Ricardo, Letícia implorou, as palavras saindo como um eco de desespero e amor. Você é meu irmão, por favor, não deixe que essa situação o cega, não é tarde demais. O homem de preto insistiu em puxar Ricardo, mas ele hesitou, seus olhos oscilando entre o familiar e o estranho. Deixa falar, ele disse finalmente, quase em um sussurro, e o coração de Letícia pulsou com esperança. E se eu não quisesse lutar contra você? Letícia perguntou, buscando a conexão que sempre existira entre eles. E se a luta não fosse contra nós, mas contra aqueles que estão opressando nossas terras e nossos sonhos? Ricardo hesitou novamente, seu olhar buscando uma saída em meio aos sentimentos conflitantes. Você se afastou de tudo isso, Letícia. Como pode falar de luta? De amor por esta terra, quando você é a herdeira? A fervura da verdade ardia no peito dela. Eu não sou apenas a herdeira. Fugi para descobrir quem realmente sou. Não vim aqui para lutar contra você, mas para lutar ao seu lado, pela nossa terra, por nossas raízes. Não deixemos que o passado nos divida. Juntos, somos mais fortes. O homem de preto interrompeu, seu olhar irritado. Esse é um erro, Ricardo. O que ela faz aqui é manipulação. Mas, em vez de se deixar intimidar, Ricardo começou a se afastar do homem. Você não a conhece, ele disse, a voz descendo de aguda a firme. O coração de Letícia disparou. Era como se a luz do sol penetrasse na escuridão entre eles. Ali, no interior daquela casa onde cresceram, a conexão estava se reestabelecendo lentamente. Ricardo! Letícia chamou segurando o braço dele. Por favor, escute. A família não é apenas sobre sangue, é sobre a luta e o amor que escolhemos ter. Se você ficar ao lado deles, você não está apenas traindo a mim, mas a tudo que queremos ser juntos. E naquele momento, algo mudou. Ela viu nos olhos de Ricardo uma leve hesitação. Uma brecha nas defesas que ele havia construído. Você fala de amor, Letícia, mas o que faço agora com essa vida que me foi imposta? Ele começou a dizer, a vulnerabilidade se infiltrando na voz. Você decide, irmão. O amor é a chave, e eu estou disposta a te ajudar a redescobrir isso, respondeu Letícia com convicção, sua essência simples, deixando a tensão do ar mais leve. Ricardo finalmente se virou para o homem de preto, e mesmo que a incerteza ainda estivesse presente, ele tomou uma decisão. Eu vou com minha irmã. A luta pode ser minha herança, mas não farei isso sem saber que fiz as escolhas mais sábias. A decisão estava tomada. O homem de preto, visivelmente furioso, recuou, incapaz de controlar o que não era dele. Talvez as escolhas nem sempre venham com o que é esperado, disse Ricardo, voltando-se para Letícia.
Estamos juntos agora e lutaremos por isso. O coração de Letícia pulsou um ritmo de alívio e gratidão. Eles poderiam enfrentar a tempestade juntos, e em razão da união, a esperança brotou. E assim, em meio ao sertão que conheciam como lar, os laços familiares foram reforçados, e a luta que pulsava na terra era uma luta por amor, pela verdade e por um futuro que os aguardava. Precisamos agora agir. Aquela batalha, com amor e coragem, ainda estava por vir. O êxito dependeria de sua força coletiva, e a vitória não seria apenas uma conquista, mas uma redefinição do que a família significava. O sol se punha, tingindo o céu de um laranja suave, e Letícia se sentiu envolta pela força daquela nova luz que surgia. Era o momento de lutar, e nenhuma sombra poderia escurecer o que o amor realmente poderia criar. A história deles não acabava ali, mas essa batalha seria uma nova chance. E quem se unisse a eles estaria pronto para amar, para lutar e para mudar tudo. Não fique de fora desse movimento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão e compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem intensa e transformadora. O momento de mostrar seu apoio é agora!